Isso aí, mais essa reunião. Hoje o estudo de número 24, dia 10 de fevereiro de 2021. Protocolos regulamentares de iniciar a gravação concluídos. Vamos para mais essa reunião. Eu vou orar antes da gente iniciar. Pedir a Deus por esses próximos minutos. Oremos. Senhor, meu Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado por tua graça e misericórdia sobre nós. Venho diante de ti, Senhor, pedir perdão dos pecados que cometemos, tanto aqueles que nós temos consciência e sabemos, quanto aqueles que nós não temos consciência, não sabemos, mas ainda assim cometemos. Nós agradecemos porque é mediante a tua graça, mediante o sacrifício do teu Filho por nós, que nós podemos nos achegar ao Senhor e pedir perdão, ser perdoados e falar com o Senhor, ouvir tua voz através da tua palavra, aprender mais sobre o Senhor. Nós te agradecemos por isso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos que o Senhor abençoe esses próximos minutos, esse nosso encontro. Que eu fale aos nossos corações e nos leve a compreender com mais clareza a tua palavra, o que o Senhor tem para nós nesse estudo 24. Obrigado, porque o Senhor nos ajudou até aqui. Em nome de Jesus, esteja conosco e com todos os membros da nossa equipe, do nosso grupo, que no momento não estão conosco, mas que eles possam também ser abençoados por esse material, por nós de alguma forma. Em nome de Jesus, eu oro já agradecido, crente que o Senhor nos ouve e nos responderá. Em nome de Jesus, amém. Estudo de número 24 hoje, revista em mãos, Bíblia em mãos. Vamos conversar um pouquinho sobre mais esse. Esse é um estudo de duas partes. Desde as outras edições das revistas, eu reparei que quando o estudo é em duas partes, os estudos acabam sendo menores. Se fosse um só, ia ficar muito grande. Aí, como eles dividem, ficam dois estudos menores, mais pequenos. E um comentário irrelevante aí. Os dois estudos, o tema é a Bíblia anuncia a salvação. E é algo que a gente já falou aqui algumas vezes. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais agora. Nesse primeiro estudo, nessa primeira parte desse estudo, a Bíblia anuncia a salvação, ela vai enfatizar, vai tentar mostrar do que se trata a Bíblia. Tipo assim, o tema desse livro que é a Bíblia, desse conjunto de livros, né? Que formam um único livro, que é a Bíblia. Ela fala que começa meio que uma história, né, da Bíblia, que ela foi escrita por mais de 40 autores em num intervalo de tempo aí de 1500 anos, e mesmo assim carrega uma coerência e uma harmonia, né? Mesmo autores diferentes escrevendo em épocas diferentes, contextos diferentes, é possível perceber uma harmonia e uma coerência na história, por assim dizer, né? Isso é uma das características que torna a Bíblia um livro especial, né? Uma das principais características que faz tanto nós cristãos como as outras pessoas olharem para a Bíblia e enxergá-la como um livro diferente, não um livro comum, é essa questão de que vários autores escrevendo em vários tempos e épocas diferentes, em contextos diferentes, conseguiram criar, para quem está vendo de fora, né, conseguiram criar uma história coesa, coerente e harmônica. Tipo, teve um tempo aí agora, foi até agora na pandemia mesmo, acho que mês passado por aí, eu tava pesquisando sobre isso, né? Porque se você for pegar a Bíblia, tipo, a Bíblia normal mesmo, a Bíblia nossa, evangélica em si, ela é diferente da Bíblia católica, que tem uns livros outros que não tem na
Nossa, o pastor até tinha falado comigo e tal, de alguns livros. Uns dois ou três. Aí eu tava procurando saber sobre, né? Porque eu pensei, poxa, por que que acontece isso de não ter, né? Aí eu tava lendo um comentário, tipo, até um texto interessante, eu não sei se eu salvei ele, mas se eu tiver salvado, eu vou conferir depois e te mando pra você dar uma olhada. E a pessoa estava explicando que, na real mesmo, tem muito mais livros, só que nem todos são colocados. Por quê? A que a gente utiliza, ela é toda coesa, ela é toda, tipo assim, se encaixa perfeitamente, entendeu? Um livro que foi citado lá no passado aparece lá na frente, ou uma coisa que foi citada vai acontecer, tipo, prova, entendeu? Tipo assim, meio que tudo se encaixa, como quebra-cabeça. Ao contrário da outra que, muitos livros que tem, por exemplo, na Bíblia, entre aspas, católica, não acontece, entendeu? Meio que foi acrescentado de uma forma, não que, sei lá, incorreta, mas, tipo, não encaixa, entendeu? Como tem muitos outros livros, até lá falou que tem muito, mas muito livro mesmo, tem até livro que eu nunca nem ouvi falar, e não é colocado porque não foi citado, é como se não tivesse, digamos que, uma veracidade, tipo, se ninguém nunca falou sobre ele, como que ele vai surgir do nada, entendeu? É um negócio Uhum. muito doido. Achei isso bem interessante estar falando sobre isso, para entender um pouco sobre essa, digamos que diferença, né? É. Existe uma, todo um estudo a respeito do cânon, né? O cânon é a seleção dos livros que compõem a Bíblia. Tem uma lição, ou duas, acho que é uma lição, na revista anterior a essa, a Reflexões Bíblicas de número 4, que fala só sobre o cânon do Antigo Testamento, e outra lição que fala só sobre o cânon do Novo Testamento. E aí, a seleção dos livros do Antigo Testamento, a gente segue a seleção dos judeus. E aí tem alguns critérios para que os livros hebraicos, para considerar quais dos escritos hebraicos são inspirados. A gente acredita que esses livros do Antigo Testamento, da Bíblia evangélica, são os livros hebraicos que são inspirados. Tem outros livros. Esses outros livros, alguns deles têm na versão católica, que a gente chama de livros apócrifos. São 8 livros. E por que, que a Bíblia evangélica não tem esses livros? Justamente porque o povo hebreu, o povo judeu, não considera esses livros como inspirados. E tem outros critérios também para que os próprios hebreus e judeus considerem algum livro inspirado. Esse livro teria que ser escrito no Antigo Testamento, esse livro teria que ser escrito por um profeta e inspirado por Deus. Então, os livros, por exemplo, dos Macabeus, que são 3 livros, eles foram escritos num período onde a história judaica considera que foi um período que Deus ficou em silêncio. Foi justamente no período intertestamentário. Logo depois de ser escrito o último livro do Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus. Então ficou por um período de 400 anos ali, sem nenhum profeta no povo de Israel. Durante esse período foram escritos 3 desses livros, que é Macabeus 1, 2 e 3, que o povo hebreu considera como livros históricos, mas não inspirados, ou seja, são livros que servem para contar um pouco da história do povo hebreu, mas não são inspirados por Deus. E assim, em relação à Bíblia Católica, a diferença está no Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem 8 livros a mais. O Novo Testamento são os mesmos livros. Mas o Antigo Testamento da Bíblia Católica tem 8 livros a mais, que são os, os livros chamados de apócrifos. Eu já falei um Isso, pouquinho. esse nome. São livros hebraicos, ou seja, não necessariamente, eu não tenho certeza se foram escritos na língua hebraica, mas foram escritos pelo povo hebreu, mas não são considerados livros inspirados. E aí tem outros que não Uhum. estão dentro desses apócrifos, mas que foram escritos
supostamente foram escritos por hebreus que também não estão. Isso foi um longo trabalho, assim, de, longo, assim, no sentido de que demorou alguns anos para ser consolidado isso aí. Mas, Sim. na minha opinião, assim, pelo que eu já vi, já estudei, a nossa Bíblia, a Bíblia evangélica, segue muito o padrão dos hebreus, sabe? Os livros que os judeus falam que são inspirados são os mesmos que a gente tem na nossa Bíblia, no Antigo Testamento. Basicamente isso. Uhum. Agora, tem outros critérios. Eu não vou saber explicar todos aqui. Tem os critérios que os próprios judeus utilizam para dizer que são inspirados, e tem os critérios da igreja também. Agora, o Antigo Uhum. Testamento, basicamente, os livros que os judeus consideram inspirados, a gente também considera. E os judeus não consideram esses livros apócrifos da Bíblia Católica como inspirados. O Novo Testamento eles nem consideram como inspirado, nenhum dos livros, né? Os judeus não consideram nada do Novo Testamento como inspirado. E aí, Eles não mexem mesmo, não. essa seleção do Novo Testamento foi feita pela igreja primitiva, pela igreja dos primeiros séculos, não só do primeiro século, mas dos primeiros séculos ali. Isso Na nossa vida. me surgiu muito isso, questão de uma dúvida, porque foi numa aula, quando eu tava tendo aquelas aulas da, tipo, a escola, né, que a gente fez, tipo, um cursinho na igreja, né, uma menina lá, que é amiga minha, que fazia o cursinho lá, ela é católica, ela foi e perguntou, João, como é que funciona a questão do batismo, e não sei o que, então, perguntando os negócios, né. Aí eu expliquei de acordo com o que tinha na Bíblia, tanto que eu tinha pouco tempo que tinha batizado, eu fiz o estudo, então. Aí eu até falei sobre a questão, acho que foi a questão da imersão que ela me perguntou. Hum, Tipo assim, sobre a questão de entrar na água, eu fiquei pensando, como assim, velho? Tá me perguntando sendo que tá escrito. Aí eu fiquei parando pra pensar, será que não tá escrito lá? Porque não é possível, não. É porque, tipo assim, na questão da católica, não, a pessoa geralmente, né? Não sempre, mas geralmente só molha a cabeça da criança. Ou dificilmente, quanto mais é, mas geralmente é quando é criança. Tem tipo uma pia, um negocinho, aí segura a criança, se molha a cabeça uma dela, tem bacia. algum lugar que chega. É tipo uma bacia, mas tem um nome lá. Aí eu fui expliquei pra ela que não pode ser daquele jeito que eu lembro até hoje do pastor falando que ela fala que é imersão, que realmente tem que entrar mesmo dentro d'água e tal. Aí eu lembro até que, tipo assim, porque às vezes as pessoas, quando eles vão conversar muito comigo sobre isso, eles não gostam de ouvir, por achar que eu tô mentindo, porque, tipo assim, a gente tá as coisas, sabe? Então eu falei, ó, tá na Bíblia, é só procurar. Aí depois eu fiquei refletindo sobre isso. Falei, será que não é possível que tipo, não viu isso lá ou tá ignorando, sei lá, porque, sei lá, velho, é muita coisa muito dura, sabe? Eu direto eu vejo as pessoas, questão de imagem, por exemplo, fala que não pode. Eu fico pensando, aí tá lá falando que não pode, e, tipo, ainda tá negando uma coisa que tá lá, entendeu? Então, mas sei lá. É difícil você falar pra uma pessoa e ela acha que você tá brigando com ela. Essas questões doutrinárias entre igreja católica e igreja evangélica são mais complicadas. Mas, se eu não me engano, Sim, não existe essa definição de que o batismo tem que ser por imersão na Bíblia. Salvo engano. Mas o problema do batismo da Igreja Católica não é nem tanto imersão ou aspersão. O batismo lá é por aspersão, que é jogar um pouquinho de água na cabeça. O problema é o batismo de crianças. E sim, a pessoa o não problema tá maior é esse. escolhendo, Tem abandonando a um, vida antiga pra uma vida nova. inclusive tem uma igreja que é reformada, tradicional, que é a igreja presbiteriana, que lá não tem batismo por imersão. Lá eles batizam com spray. O pastor pega o spray e batiza por aspersão. E é uma igreja reformada, segue muito da teologia de João Calvino, que foi um teólogo excelente, com alguns erros, mas foi um teólogo excelente. E uma igreja de uma teologia, em regra, a igreja presbiteriana tradicional tem uma teologia boa e bíblica. E lá o batismo é por aspersão. Eu não estudei muito acerca de batismo por aspersão e por imersão, mas do que eu já li do Novo Testamento, eu não me recordo de nenhum texto que exija o batismo por imersão.
Mas eu Ah, porque, tenho. tipo assim, não. Depois você até olha a questão, tipo, eu acho que não tem mais, né? A revista do batismo. Depois você pode até pedir seu pai, ele tem ela em PDF. Eu até Porque a tenho ela gente faz um aqui. estudo mais por ela. Mais por ela, e eu tenho quase certeza disso, sabe? Porque eu lembro dele falando disso, da questão da imersão, não sei o quê. Porque a gente, por exemplo, na época do estudo, que a gente tinha que ir lá na casa dele pra fazer, fazia o estudo, era Sara e eu, né? Era só, acho que era só nós dois só. E a gente tipo, meio que estudava em casa, ele explicava tudo e a gente tirava dúvida. Eu perguntava demais, que eu não tava muita coisa pra sem entender. Eu lembro muito disso, sabe? É, Pode ser que, tipo assim, não tenha de forma explícita, mas eu tenho isso comigo porque foi uma coisa que eu aprendi lá, entendeu? uhum. Não tem de forma explícita, até porque existe ainda debate entre teólogos acerca desse tema. Do mesmo jeito que existe ainda um debate entre teólogos acerca do batismo de crianças. Existe, Uhum, existe ainda um debate acerca dessa doutrina, sabe? Não é algo assim. A gente que estuda direito sabe que existe doutrina majoritária e doutrina minoritária. Existem assuntos no âmbito do direito que tem jurisprudência consolidada e que tem discussão jurisprudencial. O batismo na doutrina cristã ainda tem certas discussões a esse respeito, acerca de imersão e aspersão, que é mergulhar e jogar água, e acerca do batismo de crianças. Ainda existe discussão sobre isso. E, uhum, na minha opinião, não são discussões assim centrais no Evangelho, sabe? Por quê? Qual que é meu argumento para isso? O primeiro cara que entrou no céu nem batizou, que foi o cara que estava crucificado do lado de Jesus. Então, no fim das contas, eu acredito que o modo como você batizou, se foi por imersão, se foi por aspersão, não vai te impedir de entrar no céu, sabe? uhum, Enfim, eu não vou ficar aqui defendendo que batismo por aspersão é é, válido, que é uma discussão um pouco longa, mas existe esse debate. A tradição batista, que é a nossa tradição, existe a doutrina do batismo por imersão, e é por isso que se aprendeu assim. E por isso que a gente ensina assim. É uma doutrina da denominação batista. Mas, como eu falei, uhum, existem outras igrejas saudáveis, bíblicas, como a igreja presbiteriana, que ensinam o batismo por aspersão. Então, é algo que eu preciso ainda estudar, mas que eu confesso que eu não tenho muito interesse e não vou estudar isso por agora, não. beleza. Também vou O, dar uma olhada sobre isso. o que ela destaca aqui nessa lição é que, para além dessas questões doutrinárias, que é um objetivo da Bíblia, sim, ensinar questões de prática doutrinária, a gente costuma dizer que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, então, obviamente, a Bíblia ensina algumas regras, algumas doutrinas acerca da nossa vida religiosa, da nossa vida em comunidade, da nossa vida no casamento, da nossa vida na igreja. Então a Bíblia serve sim para delimitar algumas coisas, para doutrinar. Mas, para além dessas questões doutrinárias, que é o que a gente acabou discutindo aqui, ela vai dizer nesse primeiro estudo que a Bíblia tem um propósito principal. E aí ela na introdução divide esse propósito em duas partes. Dois tópicos aí, né? E se lembrar da lição passada, onde eu falei sobre cosmovisão, e a Bíblia nos ensina a enxergar o mundo por uma lente de três lados, basicamente, que é queda, criação, queda e redenção. Se você reparar, você consegue ver essas três coisas nesses dois tópicos que ela fala sobre o propósito da Bíblia. Ela diz assim: a Bíblia mostra um duplo propósito, o de mostrar ao ser humano que a sua vida se afastara da vontade de Deus, perdendo seu belo propósito e tornando-o perdido e infeliz. Ora, isso é a queda, ou seja, a Bíblia fala da queda. Um dos três aspectos. Depois,
propósito de ajudar o ser humano a ver que Deus, o seu Criador, criação, pode ser também o seu Redentor, redenção. Ou seja, a Bíblia ensina sobre criação, queda e redenção. Sendo que o ápice da revelação de Deus é a glória da obra redentora de Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 fala assim que Deus se revelou aos homens através de muitos profetas durante muito tempo, mas na plenitude dos tempos, ou seja, no ápice da história do mundo e do universo, Deus se revelou através de Cristo. Ou seja, o ápice da revelação de Deus era o Deus encarnado, vivendo como homem perfeito, morrendo como cordeiro pascal, ressuscitando como Rei da Glória para redimir pecadores. Então, o objetivo de toda a Bíblia culmina na obra redentora de Cristo. Então, acho que a gente pode dizer que o propósito principal da Bíblia é nos ensinar sobre a redenção. Como ela vai dizer no finalzinho da introdução aí. A Bíblia é realmente um livro que anuncia a salvação, pois ela nos revela Deus e o seu projeto redentor. E uma coisa que é importante a gente relembrar aqui é que a redenção não é um plano B de Deus. Não é que Deus criou um mundo perfeito e o pecado entrou no mundo por um acidente e Deus teve que pôr em execução o plano da redenção. Quando Deus está lá moldando o homem no barro, no início da criação, Cristo já estava morto alguns milhares de anos depois. Então, quando Deus cria o mundo, quando Deus cria o universo, Deus já sabia, e como Deus está fora do tempo, é difícil a gente entender isso, mas como Deus está fora do tempo, Ele está enxergando isso aqui da realidade. Para nós, a criação tem uma data. Para Deus, a criação, a encarnação de Cristo e a morte de Cristo não tem data assim, porque Ele está fora do tempo. Então, desde quando Ele criou o mundo, para Deus, Cristo já tinha sido crucificado. Desde o início, esse era o propósito de Deus. A Bíblia anuncia a salvação desde o início de sua escrita. Só mais uma coisinha sobre essa questão do propósito da Bíblia. Tem um livro muito bom, muito interessante, que chama Cave Mais Fundo, de Joshua Harris. A editora Fiel disponibilizou o livro gratuitamente na internet. Eu posso te mandar o livro em PDF. Beleza. Tem um capítulo que ele fala sobre teologia bíblica. E ele fala assim, uma citação do livro dele. A Bíblia é a história de Jesus. E eu concordo com ele. A Bíblia, no resumo, assim, em linhas gerais, é a história de Jesus. E aí o texto bíblico que ele usa para argumentar nesse sentido é Evangelho de João, capítulo 5. Abre aí para você ver. Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39 e 46. Dá para a gente ver isso aí. João 5,39. Jesus conversando, batendo um papo acalorado com os fariseus. Ele fala assim, João 5,39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, ou seja, a Bíblia, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Versículo 46. Se vocês crescem em Moisés, quando ele fala vocês crescem em Moisés, ele está falando nos escritos de Moisés, que é o Pentateuco e alguns outros. Moisés escreveu alguns salmos, por exemplo. Se vocês crescem no ensino de Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Ou seja, Jesus dizendo claramente que Moisés, um dos maiores autores do Antigo Testamento em proporção, escreveu sobre Jesus. Então, acho que é
correto a gente dizer que a Bíblia conta a história de Jesus. Só para confirmar isso, Hebreus 1:1 fala assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Então a revelação escrita de Deus, a Bíblia, culminou na revelação da encarnação de Cristo. Encarnação e obra da redenção. E aí ele fala uma coisa nessa primeira aplicação que eu achei muito pertinente. Se a Bíblia anuncia a salvação, anuncia essa redenção em Cristo, desde o início e em toda a Bíblia, você já experimentou a graça do reconhecimento do pecado e da salvação? Como ela disse lá no início, a Bíblia serve para nos mostrar a queda, a criação, a queda e a redenção. E aí ela pergunta: você já experimentou a graça do reconhecimento do pecado e da salvação? E por que essa é uma questão importante para mim? Por quê? Mesmo estando na igreja há muito tempo e conhecendo bastante a Bíblia, eu só tive essa graça de reconhecer o pecado e a salvação muito tempo depois de estar na igreja, inclusive depois de ter batizado já. Porque até certo ponto da minha vida, a salvação para mim era assim, um presente muito importante e muito legal, mas que no fundo eu não entendia que era necessário, sabe? Era um negócio que eu gostei muito de ter ganhado, bacana, legal, hashtag gratidão, mas no fundo eu não entendia que eu precisava. Por quê? Eu acredito que eu ainda não tinha sido convencido, pela graça de Deus, do meu pecado. Numa ilustração seria mais ou menos assim: vamos supor que o homem depende de. Supor assim. Vamos supor que o homem depende de comida para viver. E aí, a minha vida inteira eu comia resto, comia lavagem. E estava vivendo ali, meu corpo estava aguentando. E aí, chegavam para mim e falavam do Evangelho. Vamos supor que o Evangelho é comida de verdade. É um x-tudo, um belíssimo x-tudo artesanal. Aí apresentaram para mim essa salvação. Foi meio que eu meio que fazia assim: nossa, estava acostumado a comer lavagem ali, resto direto. Falei: nossa, muito obrigado, que legal esse x-tudo. E achei muito bom, mas não precisava, porque a lavagem estava me sustentando. Eu estava vivendo normalmente comendo lavagem. Então foi muito bom, foi muito gostoso, mas eu não entendia que eu precisava. Até chegou um certo ponto onde eu realmente tive essa graça de reconhecer o meu pecado, de reconhecer que a lavagem não estava me sustentando. E, na verdade, eu estava morto comendo lavagem. Eu não estava vivendo, eu não estava vivo. Eu não tinha noção do que era a vida de verdade. Eu não tinha noção de propósito, eu não tinha noção nenhuma de existência. Eu não tinha noção nenhuma de realidade. E que a única forma de eu ter noção da realidade das coisas era comendo x-tudo e deixando de comer lavagem. Teve um momento que a redenção em Cristo se tornou necessária, sabe? Até então ela era muito boa, mas eu não entendi que era necessária. Eu precisava. É o momento onde Cristo revelou a minha rebeldia e o quanto, apesar de ter uma vida moral adequada, eu era pecador e que eu precisava dessa redenção.
Aí mudaram as coisas. Essa foi a minha experiência. É, tipo, por exemplo, eu falo muito sobre minha vida em si em relação a isso de reconhecer a questão do pecado. Por exemplo, quando eu era mais novo, eu tinha uma noção assim do que era ser cristão, mas minha noção não era uma noção correta, porque tipo, era uma coisa bem superficial. Eu não tinha tanto conhecimento, não que hoje eu tenho muito, tanto que eu estou aprendendo bastante, faço estudo, EBD, também tem questão de devocional, então tipo assim, tenho buscado entender um pouco mais, porque não é tão fácil. E principalmente a gente às vezes fica bugado nos nomes, porque é muito nome doido que tem na Bíblia, você fica, tipo, tipo, não é que é engraçado, mas tipo assim, fulano, não sei, de tal, tal. Tipo, são umas 10 pessoas, você fica assim, poxa, aí você confunde tudo, você tem um pouco de cuidado para poder entender o contexto em si. Então, assim, eu tenho vários momentos, que você citou assim, que mesmo depois que você já estava batizado, já está na igreja há muito tempo, já conhecia da Bíblia, depois de muito tempo que você foi reconhecer isso. No meu caso é bem assim também, tipo, depois de muito, muito tempo mesmo que eu fui entender o que era o significado de ser cristão, de entender o que é essa questão de conhecer o pecado. Porque uma coisa é você, por exemplo, saber que você está errando, você fala assim, ah, isso está errado, mas tipo, ficar nisso, ficar reconhecendo o erro não vai ajudar muito, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente tem que entender que desde que, entre aspas, o mundo é mundo, desde que Adão e Eva existiram, o pecado surgiu, entendeu? E a gente teve que uma nova chance, né? De se redimir, uma nova chance de buscar essa salvação. Então, é bem, assim, complexo tudo isso. Não é uma coisa fácil, mas, que, assim, eu acho que cada um tem o seu tempo, né? De perceber isso. Não é um padrão, mas acho que cada um vai ter um momento na vida aí que vai ter, tipo, um flash, uma luz, alguma coisa que vai mostrar para ele, vai bater, tipo assim, de pensar. Parar para refletir e tomar a decisão sobre reconhecer, né? Porque às vezes é tão óbvio na frente da gente, a gente não percebe. A gente reconhecer isso, entendeu? Mas alguns momentos da vida, Marquinhos, podem ser cruciais para mostrar a gente essa questão de reconhecer o pecado e a questão da redenção. É, é uma questão, não é uma questão de lógica, não é uma explicação lógica que faz sentido, mas é uma obra graciosa de Deus. Não é possível que uma pessoa, por sua própria racionalidade, entenda isso. É uma obra graciosa. Por quê? Porque a nossa racionalidade, desde quando a gente nasce, está influenciada pelo pecado. Então a gente não consegue compreender. Então, enquanto Deus não agir diretamente na vida da pessoa, através do Espírito Santo, como está lá em João capítulo 16, ela não vai se convencer. A gente, depois que é convencido, percebe que é muito óbvio. Faz sentido facilmente. Mas perceber isso não depende de nós. É uma obra Sim, graciosa, sim. sobrenatural de Deus. E é muito bonito quando isso acontece. Tanto que ela fala aí, você já experimentou a graça do reconhecimento? É algo externo. A gente, depois de Adão e Eva, é completamente depravado e não consegue compreender essas coisas. Eu mandei um vídeo lá no grupo sobre essa lição que chama Salva de Quê? A Rebeca Vicente, Rebeca? É Rebeca. Rebeca Vicente fala sobre um pouquinho sobre a experiência dela, assim, de salvação. E realmente é isso que você falou. Eu costumo diferenciar atitude pecaminosa de pecado. O convencer do pecado que ela está falando aqui, o reconhecimento do pecado que ela está falando aqui nessa aplicação, e o reconhecimento do pecado que Jesus está falando da obra do Espírito Santo lá em João capítulo 16, não é das atitudes pecaminosas, é da sua natureza pecaminosa, que é diferente. Desde o princípio. Desde você já nascer mesmo, pecador. Isso é de você compreender que
Sem a redenção em Cristo, tudo que você fizer, por mais bom que seja, é pecaminoso, porque essas escolhas vão estar distantes de Deus. Você vai estar fazendo escolhas que, apesar de serem aparentemente boas, desconsideram Deus, ignoram Deus, ou consideram outro Deus, ou consideram Deus da maneira incorreta. Você precisa da redenção para fazer a coisa certa da maneira certa. Se você for num presídio, a maioria dos homicidas sabem que o homicídio que eles cometeram é pecado. O Espírito Santo não convence o homicida de que o assassinato que ele cometeu é errado. No coração dele ele sabe que é errado. O Espírito Santo convence ele não de que matar é errado, mas de que ele é um assassino. Percebe a diferença? Para mim existe essa diferença. Sim. E esse vídeo que eu acabei comentando aqui, a Rebeca fala de que ela foi salva. E eu, depois que eu assisti esse vídeo, fui analisar, assim, tentar... Se eu fosse tentar descrever do que eu fui salvo, eu poderia descrever dessa forma. Eu fui salvo da minha própria ignorância. E achar que eu não precisava de Deus. Que eu não precisava da redenção. Era muito bom, mas que eu não precisava. Eu fui salvo da minha ignorância do estado de depravação que eu estava, do meu estado de necessidade. Prosseguindo, ela vai falar no tópico 1 aí, da primeira promessa e início da história da redenção. A primeira promessa, ela é aquele texto que está lá em Gênesis 3,15. Tem alguma lição da revista passada que fala sobre esse texto de Gênesis 3,15 também. Esse texto é conhecido como proto-evangelho, porque a maioria dos teólogos entendem que essa é a primeira vez que o evangelho é prometido na Bíblia. Leia aí para nós, João, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Isso é logo após a queda, o relato da queda. Deus amaldiçoa a serpente, depois ele amaldiçoa o homem, depois ele amaldiçoa a mulher. Mas quando ele está amaldiçoando a serpente, ele diz isso aí. Vou pôr inimizade entre você e o descendente da mulher. Esse descendente da mulher seria Cristo. E é interessante a gente perceber que essa promessa do Evangelho era tão real que na cultura hebraica, desde Eva, as mulheres eram honradas ou enaltecidas, elas se sentiam enaltecidas quando elas tinham um filho, justamente por causa dessa promessa, que através de um descendente da mulher haveria redenção. Por isso que quando a gente lê a história de Ruth, lá no livro de Ruth, a gente percebe a depressão que Noemi entra quando ela perde o marido, os filhos, e ela é velha e não pode ter mais filho. Ela reclama desse jeito. Ela fala com Ruth assim, Ruth, que era a nora dela, Ruth, volta para sua terra, porque você ainda pode arrumar outro marido e ter mais filho. Eu não tenho mais marido, meus filhos morreram, e eu tô velha e não posso ter mais filho, então minha vida acabou. Tipo assim, na cultura hebraica, ter um descendente era o maior sinal de esperança, justamente por causa dessa promessa aqui de Gênesis 3,15, que foi passado em tradição oral por todo mundo, por todo o povo hebreu. Para a gente ver a importância dessa promessa e de que essa promessa, como ela vai dizer aqui, foi cumprida em Cristo. A primeira promessa de redenção, quando Deus diz a Satanás que ele seria ferido de morte por Cristo. E aí, só para explicar o versículo, Deus fala, o descendente da mulher te pisará a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa mordida no calcanhar da serpente é
Cristo morrendo, o Cristo encarnado morrendo na cruz. Mas ele ressurge e destrói Satanás quando ressurreto. Então, o destino de Satanás, desde Gênesis 3,15, já está selado, ele já perdeu, desde o início. Ele não é igual ao atleticano, que ainda tem a esperança de ganhar. Sabe que a probabilidade de perder é grande, mas tem a esperança de ganhar. Satanás já sabe que ele perdeu, desde o início. E a derrota definitiva de Satanás está descrita em Apocalipse. Isso que significa Jesus pisando a cabeça, ou seja, derrota definitiva, e Satanás mordendo o calcanhar, que é a morte de Cristo na cruz. Certo? E aí, o início da história de redenção, ela estabelece com o início da história de Abraão. Deus forma, a partir de Abraão, uma nação, que é o povo de Israel, que contribuirá para o cumprimento de planos divinos para este mundo inteiro. É interessante que a promessa que Deus dá para Abraão é mais uma vez de quê? De descendência. A promessa de redenção lá em Gênesis é o descendente da mulher. A promessa para Abraão é: eu farei de você pai de muitas nações. E através da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. E isso é interessante. Essa questão do descendente na promessa de Deus a Abraão. Tem a questão do descendente em Gênesis e se repete, ou não é nem se repete, ela ganha um desenho mais firme em Abraão. E aí é o início da história de redenção. Depois dessa promessa que Deus faz a Abraão, a história que a Bíblia conta a partir dali é dos descendentes de Abraão, que é o povo hebreu, né? Então Abraão gera Isaac. Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó, gêmeos, e de Jacó saem mais 2. De Jacó vem mais 12 filhos, são as 12 tribos de Israel. E de uma dessas tribos vem Jesus. Jesus vem da tribo de Judá, da mesma tribo de Davi, que também está na linhagem de Cristo aí, né? Então essa promessa que Deus fez a Eva e a promessa que Deus fez a Abraão de uma descendência é cumprida em Cristo. Uma coisa que é interessante a gente perceber, que a gente pode perceber com essa, até mesmo respondendo essa aplicação. A aplicação desse primeiro tópico fala assim: tendo sua vida entregue ao Senhor, você já pode se considerar um filho de Abraão? O que significa isso para você? E é interessante que o povo de Israel entende, aqueles que não são cristãos e aqueles que a maioria dos que viveram ao longo da história, o povo que morreu no deserto depois de sair do Egito, eles não entenderam essa promessa da maneira correta. Eles entendiam que era uma linhagem sanguínea. Se você tivesse o sangue de Abraão correndo nas suas veias, o sangue de Jacó, essa promessa te alcançava. Se você fosse um filho sanguíneo, carnal de Abraão, essa promessa dizia respeito a você. Mas, Mateus capítulo 3, versículo 9, João Batista diz algo diferente. Mateus 3, 9, João Batista está falando justamente com os judeus, mais especificamente aqui os fariseus, que era uma seita do judaísmo. Ele fala assim para eles: não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Ele está falando assim: não pensem que vocês podem se dizer filhos de Abraão só porque o sangue de Abraão corre nas suas veias. Vocês são descendentes carnais dele. Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer filhos, surgir filhos a Abraão. Ou seja, a descendência de Abraão são aqueles que foram redimidos por Cristo.
E aí, dentre aqueles que são descendentes sanguíneos de Abraão, existem os que foram redimidos por Cristo, como Moisés, Abel, os profetas e vários outros que a Bíblia vai citar. Paulo, acho que no capítulo 5 de Romanos, vai falar justamente sobre isso. Que os filhos de Abraão, que Abraão foi salvo pela fé, e que a salvação, ou seja, aqueles que são considerados filhos de Abraão, são considerados assim pela fé. Lá em Romanos capítulo 5, Paulo vai explicar isso detalhadamente. Não é descendência carnal, mas uma descendência. Mas o que, tipo assim, no finalzinho aqui no meio praticamente, no meio da página 120 do lado esquerdo, tem até aqui que os judeus então, se sentiram vaidosos por serem descendentes de Abraão, né? Se consideraram descendentes de Abraão. E Paulo diz aos Gálatas: sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Uhum, Que comenta a respeito disso também. Eu até marquei essa parte. exatamente. Isso é Ele assim, meio interessante. que, meio que responde um pouco da minha pergunta, porque, tipo assim, por mais que a pessoa fale que não tem, tipo, não é descendente sanguíneo e tal, mas a questão da fé que é importante. É considerado em si, não adianta nada ser do sangue se não existe a questão da fé. Uhum, exatamente. Os filhos de Abraão são filhos pela fé. E essa fé, quem dá é o próprio Deus. Então, Deus pode escolher, é o que João fala lá, dessas pedras, Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Ou seja, os filhos de Abraão é quem Deus quer, escolhe para ser filho de Abraão, não a descendência sanguínea. Agora, é claro que a descendência sanguínea de Abraão recebeu bênçãos específicas e especiais de Deus, como, por exemplo, os profetas, os autores do Antigo Testamento, eram descendentes sanguíneos de Abraão. Paulo vai falar sobre isso em Romanos 9, eu acho. Paulo fala sobre esses privilégios que os descendentes sanguíneos de Abraão têm, mas os descendentes de Abraão que receberam essa promessa da redenção são os descendentes pela fé, aqueles que foram redimidos por Cristo na cruz. E para ser redimido por Cristo na cruz, você não precisa ter o sangue de Abraão correndo nas suas veias. Esse é o ponto. E aí agora o ponto 2, que na revista está errado, está com o ponto 1 de novo, você reparou isso? Eu até passo. Às vezes acontece isso mesmo de ter repetição, mas eu risquei, eu peguei a caneta aqui e passei dois aqui em cima desse um. É. Erros de edição. Eu tenho toque, mas eu não aguento, eu tenho toque, eu tenho que riscar, eu risquei. Não Não aguento, sabia não. que você ia fazer isso. Mas é o tópico 2, fala sobre a Páscoa, o ritual que é o ritual de união entre o Antigo e o Novo Testamento. Por quê? Porque a Páscoa é um ritual que descreve de uma maneira mais ilustrativa aquilo que viria a ser a obra de Cristo na cruz. Então, o que é a Páscoa lá em Êxodo 12? Deus fala assim: olha, amanhã à noite eu vou mandar o anjo de morte no Egito e todos aqueles que não tiverem oferecido um sacrifício a Deus pagarão com a morte do primogênito. Ou seja, aquele que não estivesse coberto por um sacrifício sofreria a punição da morte. E é o que acontece conosco hoje. Aqueles que não foram redimidos por Cristo, aqueles por quem Cristo não morreu, se Cristo não morreu por você, você está condenado à morte, ao fogo eterno. Se Cristo morreu por você, você será poupado. Por isso que João Batista chama Jesus de o Cordeiro de Deus, lá no Evangelho de João. Então, o que era a Páscoa? Moisés falou assim: olha, Deus vai mandar o anjo de morte dele,
E aí, vocês precisam escolher um cordeiro perfeito, sem defeitos, representando o ser humano Cristo, que viveu aqui sem pecado. E vocês vão matá-lo, sacrificá-lo, reunir sua família para que aquele sacrifício seja para sua família e vão se alimentar desse cordeiro. E aí, aquilo que sobrar do cordeiro, vocês precisam queimar porque não pode sobrar nada. Ele tem que ser morto e tem que acabar. Se isso não acontecer, se vocês não escolherem um cordeiro, se você não escolher um cordeiro perfeito, matar e passar o sangue dele no beiral da porta, comer o cordeiro com sua família e queimar o restante dele, seu primogênito, sua descendência, vai morrer. Isso foi assim, acho que a maior ilustração possível do que seria a obra de Cristo. Hoje a gente olha e vê que é muito claro que isso representa a obra de Cristo na cruz. Mas o povo de Israel não reconheceu isso. Aí a gente pode ser tentado a pensar assim, nossa, a gente percebe essa semelhança e que a Páscoa é uma retratação da obra de Cristo, porque já o povo de Israel não percebeu essa ligação porque ainda não tinha acontecido. Só que esse não é o motivo deles não terem percebido. O motivo deles não terem percebido foi a graça de Deus não tê-los alcançado e ter convencido eles disso, como a gente já comentou antes. Por quê? Porque lá em Hebreus 11, por exemplo, o autor de Hebreus vai falar que Moisés reconheceu. Ele vai falar assim que Moisés, quando contemplou o sacrifício de Cristo lá na frente, ou seja, ele viu essa semelhança, essa ligação, ele preferiu abandonar os prazeres do Egito e sofrer com o povo de Deus no deserto. Ou seja, Moisés é um exemplo de alguém que percebeu antes de acontecer. O que isso nos diz? A gente só consegue perceber, igual o carinha lá do Futurama, eu estava cego, mas agora estou enxergando. Agora tudo faz sentido. Acho que isso é meme, não? Tipo, É um acho que eu já vi um meme. meme assim. É um meme de um Ah, eu já vi episódio do meme. Futurama. Esse meme só acontece quando o Espírito Santo de Deus opera em nós de maneira sobrenatural e graciosa e nos convence disso. Aconteceu com Moisés Não, e acontece com a gente. eu que falo que, por exemplo, que João Batista chama Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Engraçado que eu me recordo, eu não lembro o nome não, mas nunca prestei muita atenção, mas isso é um cântico, é uma música na igreja católica, sabia? Tipo, tem uma música lá, eu lembro desse trecho, assim. Eu não sei te dizer o que é, não, mas eu sei que tem Canta aí música. pra nós. Sobre isso, eu não sei. Eu não lembro, cara, eu só sei, tipo, eu só lembro desse trecho, mas eu sei que é uma música, tá ligado? Agora o nome eu não sei, nem sei na real se tem nome, na verdade, tipo assim. É porque lá meio que é marcado, por exemplo. Cada dia já é meio que um cronograma, cada dia já é meio que Uhum. específico que vai Tem a pregar, entre liturgia já aspas, entendeu? determinada. Teu dia. Então, tipo assim, eu sei que tem essa parte lá, né? Mas eu não lembro, não. A igreja tem um calendário litúrgico, cara. A igreja católica tem, a presbiteriana também tem um calendário litúrgico. Então, cada final de semana. Sim, então a revistinha, já até tive acesso a essa revistinha. Tá a revistinha lá que você comprava, vendo tudo. Você, tipo assim, durante o dia tinha um jornalzinho, né? Que tipo, você acompanhava, outro dia você acompanhava o que teria. E já tinha uma revistinha que se você quisesse adiantar você. Se você chegar lá domingo tal, dia 5 ia estar lá, ia trabalhar. Então, tipo assim, o que é massa. É bem, tipo, um cronograma mesmo. Bacana, eu Enfim. gosto disso. Mas tem música cristã reformada desse texto também. Depois eu vou. Sim, sim, tem muito. Tem Músicas muito. muito boas, inclusive. Tem uma música, cara, eu vou procurar ela hoje. Toda vez, tipo assim, tem música que às vezes dá uma referência, por exemplo, da Bíblia, mas às vezes não é tão explícita. É uma coisa bem implícita. Você tem que pensar, Uhum. poxa, faz sentido naquela história. Aquilo. Agora já tem umas que são bem explícitas mesmo, porque cita. Eu não lembro o nome da música, não.
Assim, eu sei que eu tenho salvo no YouTube, eu vou procurar hoje e vou te mandar lá e falar, porque toda vez o cara, tipo assim, meio que durante a música, ele prega, sabe? É massa demais. Ele fala sobre um trecho da Bíblia lá de Abacuque e vai, sei lá, durante a música lá ele vai pregando, é massa, eu vou te mandar depois. Bacana, muito bacana. Aquele álbum que eu te mandei ano passado, não sei se você lembra, que chama Doxologia Primitiva, o álbum todo Hum, é esse. Cada música é um texto bíblico. Tem trechos do Novo Testamento que eram canções na época da igreja primitiva. Aí ele pegou essas canções, que estão na Bíblia, e musicou. Inclusive tem uma música que não é desse texto de João, mas do texto de Hebreus que fala a mesma coisa. A música fala assim: Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. tem muita música massa. É difícil não gostar, tipo assim, cara, não gostar. É uma música ou outra que eu não sou muito afim. Tipo, a Casa Leão de Judá, eu já fui toda vez. Ou então Videira, não gosto não. Nem gosto, é pessoal, cara. São bíblicas, mas Eu lembro até, nossa, toda vez eu lembro do Turma de Minas, velho. Todo mundo, Videira, Videira, não sei o que, pedindo essa música, todo mundo eu ficava, velho. Não é possível, cara. Eu sou do contra, todo mundo aqui, tipo, sei lá, 98% querendo aquela é música lá chato que demais, velho. os cantores, o pessoal Muito lá chato. cantasse e eu lá, assim. Enfim, é coisa. É muito chato, cara. Isso agradou Ah, pessoas de todos os lados de Minas Gerais há 10 anos. E você tá reclamando. Não, pô, como que você é chato, velho? Você é diferente de milhares de pessoas, cara. moço, ser diferente é normal, moço. Tem isso não, faz parte. Tem isso não. A Páscoa é símbolo de libertação do domínio egípcio no Antigo Testamento e hoje ela é símbolo da libertação do domínio do pecado. Fechamos esse tópico. E o terceiro é profecias do Antigo Testamento cumpridas no Novo Testamento. E aí ela cita algumas profecias que foram cumpridas. Isaías 53 é a que fala sobre o servo sofredor. Fala que, falando sobre as características que teriam Cristo, né? E que de fato se cumpriram em Cristo. Eu coloquei no resumo a relação do texto do Antigo e do texto do Novo. No Isaías 53, do 1 ao 12, ela coloca o texto correspondente, Filipenses 2, do 6 a 8. Esse é o texto que fala sobre as características do Redentor, né, do libertador de Israel. Servo sofredor. Tem uma música do Projeto Sola que o nome é Isaías 53. Ela canta esse texto aqui, olha só. Falando disso, tem uma música da Igreja Católica que eu nunca vou esquecer, que eu escutei numa missa, que é Isaías 53, versículo 2. Isaías 53, 2 fala assim: Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Tem uma música da Igreja Católica que é assim: Da cepa nasceu a Não rama, conheço. da rama nasceu a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Mas era nesse texto aí. Ah, pode ser que tenha mesmo, mas tipo assim, não lembro perfeitamente, não, mas talvez uns flash. Nunca vou É porque tem esquecer tanta esse texto. música, cara, tipo assim, Nunca vou esquecer. não, é tanto, tipo assim, você lembra um dia que a gente tava fazendo um estudo sobre meio que oração que se tornava vã, que tipo, era repetição, de tanto se repetir, se Aham. torna uma coisa vã. Vamos repetição. E lá tinha muito isso, cara. Eu lembro até hoje que tem um negócio lá que chama. Que é tipo a catequese, né? Tem a primeira Eucaristia, Crisma e tal, fiz essas coisas tudo lá. E meio que tinha umas orações que você tinha que decorar, cara. E tem uma que até hoje eu não decorei. Tipo assim, eu nunca decorei ela. Assim, a professora chegava lá e ficava perguntando isso. Um ia completando, sabe? Eu pensava, se parar em mim. E toda vez que parava em mim, era ponto que eu sabia, eu dava sorte. Se parar em mim, ficava Hum, travando, porque toda missa tem, tá ligado? que isso, hein, João? E esse era tão engraçado. Era tão engraçado que às vezes, por exemplo, quando eu ia, minha avó me perguntava tudo, cara. O que o padre falou? Você tava na onde? Como é que tava? Não sei o que. Pra querer saber Ó, tudo, todos os detalhes. Era muito doido. já gostei de sua Eu voz. tinha que saber tudo.
Eu tinha que saber tudo. É. Nesse versículo, Isaías 53:2, fala que Jesus era feio. Que é totalmente diferente Feio. da imagem de Jesus da Igreja Católica. Um homem branco, maravilhoso, loiro, dos Ah, olhos tá. azuis. Aqui fala que ele era feio. Ele não tinha qualquer beleza ou É, majestade que nos agradasse. também. Ou seja, Jesus Nada a era ver, feio. só aparência para que o desejássemos, né? Exatamente. Na época que eu tava barbudo e cabeludo, eu chegava pra mim e falava assim: Nossa, cara, tá mês que vê Jesus. Eu falava assim: Não, jamais. Jesus era feio, eu sou bonito. Pode contar a sua história. O povo do mesmo jeito, né? E tem uma cidade que chama Bom Jesus da Lapa. É uma cidade igual, parecida com a cidade muito católica, Tem sabe? uma gruta lá com os Muita. negócios, né? Um monte de coisa. É tipo isso. Eu não gostei de lá, não. É quente demais, é feio demais e tal. E então, né, às vezes, tipo assim, você vai me confessar com o padre, né? E eu fui. Obrigado aí, mas fui. Cheguei, fiquei lá sentado. Eu tinha o quê? Uns 17 anos, eu acho. Aí eu sentei lá, ele foi me perguntando: Ah, você faz isso? Não. Por quê? Não gosto. Não, pode ser assim, não sei o que, tipo assim. Foi naquela época, mais ou menos, que eu comecei a não me ver ali, entendeu? Porque eu não concordava com as coisas que aconteciam e não gostava de ir. O engraçado era isso, tipo, não é que eu não gostava de ouvir a palavra, tinha muita coisa que eu não concordava. Porque eu Uhum. passei a ler, e a Bíblia pensava, pô, como assim, cara? Tá falando aqui, tá acontecendo ali. E aí eu comecei a não me sentir ali, eu não gostava de ir, entendeu? Eu parei de ir. E foi bem nessa época, assim, que eu já comecei a frequentar mais vezes a igreja batista e tal, porque João e Mateus me convidavam, enfim. Eu perguntava, não sei o que, você tá indo você tá indo, por exemplo, pra grupo de jovens? Não, por quê? Porque eu não gostava. Aí, tipo assim, eu não gostava, tem muito amigo lá até hoje, mas eu não gostava porque eu lembro que às vezes que eu fui, meio que desviava um pouco a atenção, sabe? A pessoa ia Uhum. brincar, tinha gente que não ia com a cara assim. Eu não gostava de ir, mas eu sou fechado com as coisas. Se eu for num lugar que eu não gosto, eu não volto, não, é muito difícil. Se eu ver que nem todo mundo ali tá com aquele mesmo objetivo. Por exemplo, se a gente marcar uma reunião para um trabalho, é um trabalho. Pode ser que depois que terminar, vai conversar, fazer, brincar, sei lá, fazer qualquer coisa, mas é organizar. Aí ele me passou um sermão, você tem que voltar, e não sei o que, não sei o que. Tipo, não me xingou, mas tipo, passou um sermão mesmo, faltou puxar minha orelha. Entrou aqui, saiu aqui, moço, saí de lá falando que eu não falei com minha avó, eu vou voltar, não. Aí que ela me xingou mesmo. Mas foi depois dali que eu meio que Ah, comecei a não ir mais. E, tipo assim, comecei a frequentar mais a igreja batista, sabe? no Tipo assim, confessionário, o e mais, padre te falou para frequentar o grupo de jovens e você falou que não gostava? falei. Ah, entendi, cara. Moça, é ousado, hein, velho? Tá doido. Nossa, acho que Falou ele na só não me cara dele. bateu porque não podia, né? Que Falei, isso, velho? Que cara ousado. ele só não me bateu porque não podia, porque acho que ele ficou com cara ruim, menino. Ele também tava com preguiça, dá pra ver a cara dele, tava com cara de raiva lá, parecendo que ele não queria estar ali. Eu falei, porque eles escutam Uhum. muita gente, é muito rápido. É tipo 2, 3 minutos, é muita gente na fila. Não, era missa o dia todo. Lá É, é missa o dia todo, cara. 6 horas da manhã, o dia todinho. Vocês viram? 6 da manhã começa. os rituais, eles têm que ter sentido, né? E muitas vezes, a maioria das pessoas cumprem os rituais sem perceber o sentido. Acho que isso deve ter acontecido com o povo de Israel, sabe? Ele celebrava a Páscoa todo ano, mas não entendia que aquilo falava de Cristo. E aí foi em vão. Eu acho que se uma pessoa está fazendo isso durante a vida toda, chega um momento que, por não ter sentido, ela desiste. Não necessariamente ela vai se converter, vai ser alcançada pelo Espírito Santo e Sim. vai entender a essência dos rituais, mas ela vai desistir. Pode ser que ela desista e abandone. O que me impressiona é que tem gente que continua cumprindo rituais vazios a vida inteira, cara. Isso me impressiona. Tipo, seguir o que, que eu tava seguindo, no caso, né? Tipo, é como se fosse um trabalho. Ir lá e marcar o ponto e ficar voltando para marcar esse ponto e virar uma rotina. Sem. Isso aconteceu comigo na igreja evangélica, sabe? Chegou um momento que Não os tem? rituais não faziam sentido para mim mais.
E a igreja evangélica também tem rituais. Culto, música, Sim, tem. celebração. Chegou um ponto para mim que aquilo não fazia sentido mais. O que eu fiz? Comecei a sair fora, abandonar. E depois, graças a Deus, Deus me resgatou. Mas me impressiona que tem gente Sim. que fica nessa parada de cumprir rituais sem sentido a vida toda, velho. Isso me impressiona, enfim. É, tipo, cara, meio que é como se preocupasse somente em, sei lá, em mostrar que tá fazendo sem ter a real intenção de fazer. Seu coração tá naquilo, entendeu? Tipo, ir só por ir. Seu É, corpo tá ali, mas, sei lá, seu coração, sua alma não tá, entendeu? Sua intenção. isso é por causa de um coração pecador, uma natureza pecaminosa que não foi regenerado. Mas é triste, né? Eu acho Sim. triste. É muito complicado até hoje, né? Que é preconceito, mas tipo, muita gente que é amigo meu que é católico meio que me recusou, tá ligado? Depois que eu mudei. Tipo, tem uma certa repulsa. Quando eu vou falar com eles de, por exemplo, da Bíblia, eles não me escutam, não. Eles não querem me ouvir, não. Porque eles acham que eu vou induzir eles como se eu fosse manipular eles a saírem de lá, entendeu? Eles não gostam, não, filho. Eles não falam comigo, né? Isso não, eles não gostam. Eu já reparei já. É a vida, né? Pelo menos um A dia Bíblia escute. diz isso, né? Eles não vão gostar mesmo. Fala coisa assim, ah, vocês não estão gostando disso que eu estou falando? A Bíblia fala disso. Vocês são totalmente depravados. Não fala isso não, João, calma. Mas isso é legal, porque Jesus fala que essas pessoas que são rejeitadas por causa de sua fé e sua profissão de fé são felizes, são bem-aventuradas. Glória a Deus por isso. Aí ela fala que o texto do Novo Testamento correspondente a esse de Isaías 53 é Filipenses 2, do 6 a 8, que é, segundo estudos apontam, o texto mais bonito do Novo Testamento. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso, Estudos inclusive, apontam. esse texto, inclusive, era uma música que era cantada na igreja primitiva. E Paulo cita essa canção na carta que ele escreve aos Filipenses. E é uma canção que descreve a realização dessa promessa de Isaías 53 na pessoa de Cristo. A segunda promessa que ele cita é sobre o nascimento de Cristo, né? E lá em Miqueias fala que Cristo nasceria em Belém. O texto que confirma ou que revela a, o cumprimento dessa promessa está lá em Lucas, capítulo 2, dos versículos 4 ao 7. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Certo? Jesus nasceu em Belém. Certo? A promessa lá em Miqueias 5:2, mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. A promessa foi cumprida com Jesus nascendo em Belém. A terceira promessa que ela cita é do profeta Zacarias, que é sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Zacarias aqui não é o dos trapalhões, tá? Só para esclarecer, talvez alguém pense que é. Não fala isso, não, moço, não eu vou ficar rindo. Zacarias, Moço. Zacarias 9:9. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumento. Mateus 21. A entrada triunfal.
Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento. Um jumentinho, cria de jumento. Uma citação lá do texto de Zacarias. E assim muitas outras profecias do Antigo Testamento se cumprem na vida de Jesus. Esse é um outro fator que torna a Bíblia um livro especial. O fato de que foram escritas coisas milhares de anos atrás que aconteceram milhares de anos à frente. Isso é outro quesito que torna a Bíblia um livro especial. Bom, conclusão. A gente percebe que, depois desse estudo, que o Antigo e o Novo Testamento se harmonizam e confirmam um ao outro, mostrando-nos o nosso Deus como redentor da sua criação e soberano sobre a história. Mais uma vez, a nossa cosmovisão aí. A Bíblia mostra Deus como Criador e Redentor, soberano sobre a história. Amém? Amém. Só um comentário, um negócio que eu vi aqui. Eu vi, acho que essa semana, agora não lembro se foi ontem, acho que foi por ontem ou por aí. No Instagram. Você já reparou que os Simpsons é um desenho muito doido? Tipo assim, muita coisa que os Simpsons mostram, acontece esse negócio muito doido, cara. Você fica assim, poxa, Matheus, mas até comenta comigo direto, não é possível, esse desenho é de Deus, não? Porque, tipo assim, fala um negócio lá, passa um tempo e acontece exatamente. Tipo assim, não é muito doido. Aí eu vi, assim, eu não vejo muito, né? Antes eu via que eu assistia aqui na Fox, aqui em casa, até hoje passa. Às vezes eu vejo, tipo, não tem muito tempo, senão, mas hoje eu não vejo muito TV. Eu assisti direto e tal, é bacana, é legal. Aí eu vi no Instagram, né, um episódio, eu nunca vi esse episódio, de que tinha um motorista lá de um carinha no limousine, e esse carinha tava, tipo, traindo a esposa dele com outra mulher. E do nada, o motorista some. Dá um raio, o motorista some. Tuf. Aí o meu motorista cristão sumiu. Aí começou a sumir um monte de cristão, sabe? Aí o cara começa a pensar assim, a falar assim, os salvos estão sendo salvos, como é que é? As pessoas que estão indo para o céu, nós vamos ficar aqui para sofrer, não sei o que, não é muito doido, cara. É o povo lá, tipo, fala, né? Fica se preparando. O desenho é muito zoado, cara. Tipo assim, é um negócio muito doido. Na minha concepção é mais sorte, por exemplo, passa 50 coisas, uma dá certo e o pessoal fica achando que tipo, que é tudo, entendeu? Passa Essa daí, 50 se acontecer. essa daí eu posso dar certeza para você que não vai acontecer. Que a vinda de Cristo e a Muito, nossa ascensão não vai ser assim. O livro de Tessalonicenses é diz muito que zoado, velho. todo mundo vai ver Cristo vindo e a igreja subindo. Então a gente não vai desaparecer. Todo mundo vai ver, o mundo inteiro vai testemunhar. Uma coisa que eu até fico rindo, toda vez eu já vi muito meme sobre isso, tipo assim, eu sou ateu, não sei o quê. É beleza, outra pessoa vai e pergunta, em que ano estamos? Aí eu, não sei o que, 2021, depois de quem? De Cristo, é tipo assim, os caras começam a zoar, tipo, eu acho isso engraçado demais, cara. Cara, Tem muito meme, velho. Nossa, meme é bom demais. Bom pra gravar as coisas. é bom. João, você ora por nós? Bora, oremos. Senhor, meu Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Senhor, para que possamos sempre aprender um pouco mais sobre a Tua palavra, para que a gente possa ter um entendimento correto sobre a Tua palavra, que a gente possa transmitir a Sua palavra aos nossos irmãos. Gostaria de pedir que o Senhor dê forças aos nossos outros irmãos que não puderam comparecer por algum motivo e que eles possam estar comparecendo nas próximas reuniões, para que a gente possa ter um estudo um pouco mais saudável, com mais pessoas, de uma forma que possa contribuir melhor com a nossa igreja, que possa ser um estudo
mais amplo, que a gente consiga alcançar mais pessoas com esse nosso estudo. Que isso não fique só aqui no dia de hoje, não fique só nesses encontros virtuais, não fique só nas nossas reuniões, que possa ser um estudo que possa atravessar barreiras, que ele possa sair daqui, que a gente possa comentar com várias pessoas e transmitir a sua palavra, por mais que seja apenas o início, mas que seja um início produtivo e um futuro lindo e maravilhoso. Gostaria de agradecer pela vida de João Pedro, sempre disposto a nos ajudar, sempre disposto a conduzir o estudo. E que a gente possa superar esse momento de pandemia para que isso possa passar o mais rápido possível. Eu oro e te agradeço. Amém. Amém. João, muito obrigado mais uma vez. Boa noite, até semana que vem. Vou encerrar Boa aqui a noite, até gravação. semana que vem.